Então, gente, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais um Segurança na Prática. Eu estou aqui hoje com um dos nossos principais parceiros, né, a Trend, representada pelo Pedro Costa. Eu sou o Felipe Barbosa, né, sou Sales Engineer aqui na Future, e o Pedro é Channel Sales Engineer, representando a Trend. O tema de hoje, gente, é dominando a segurança digital. Explore as vantagens do XDR enquanto gerencia o risco de sua superfície de ataque. É um tema muito importante, bastante abrangente, e bastante pertinente às necessidades atuais do mercado. Então, iniciando aqui o nosso webinar, eu vou, como sempre, fazer aqui uma pequena contextualização. Agradeço novamente a presença de todos e vamos começar. Então, gente, iniciando aqui com um breve panorama atual, como de costume, a gente tem, né, toda a situação do aumento do cybercrime, né, com todo esse boom de transformação digital, indústria 4.0, a gente tem, claro, né, os criminosos se adequando a essa realidade. Né? Então, eles estão ali prontos para exfiltrar os seus dados, né? Colocar um ransom no seu parque, no seu ambiente, cobrar ali um resgate. Né? E meios de phishing são uma realidade bastante crescente também, ali prontos para roubar suas credenciais. Então, essa é uma realidade, né? O cybercrime ele tem aumentado bastante. Para lidar com essa situação e tentar oferecer algumas métricas, né, alguns parâmetros para ajudar as empresas nesse sentido, né, nós temos a questão do aumento da regulamentação. Então, cada vez mais leis e normas são criadas nesse quesito para tentar endereçar esses problemas. Contudo, né, uma outra realidade também, sabemos muito bem que o investimento costuma ser limitado, tanto para realizar o combate ao cybercrime, né, com novas soluções e afins, quanto para responder a essas novas regulamentações. Da mesma forma, temos uma realidade também no mercado de segurança, né, que a mão de obra é muito escassa, e esse investimento também segue limitado para contratar esses profissionais. Então, temos todos ali a situação de turnover, toda a situação de turnover, que seria ali o fluxo de profissionais, né, admissões, desligamentos, toda a questão de férias, escala e a própria especialização. O mercado de segurança ele demanda profissionais especializados, e isso torna, né, o problema da escassez ainda mais difícil de ser lidado. E também esse investimento limitado, por fim, né, nos impede ali, às vezes, né, dificulta, não nos impede, né, de adquirir novas tecnologias de proteção, que são diversas tecnologias, né, para abranger todo esse cenário segmentado e complexo. Elas são caras, né, elas são também, de fato, complexas, e muitas das vezes elas estão ali desconectadas. Então, você precisa, de fato, adquirir essas diversas soluções para compor uma solução completa de segurança. Adicionalmente, nesse cenário atual, nós temos também a crescente da superfície de ataque. Né? São cada vez novos dispositivos, cada vez novos vetores que precisam ser endereçados. Então, dentre eles, nós temos os próprios endpoints, né, os dispositivos, computadores, notebooks, celulares, servidores. Nós temos toda a parte da camada de rede, que também ali é um vetor bastante que pode ser, né, visado pelos cybercriminosos, que eles possam comprometer de alguma forma, realizar algum tipo de movimentação lateral no seu ambiente. Então, isso precisa ser endereçado. Temos toda a realidade da nuvem, claro, né? Cada vez mais organizações elas estão na nuvem, seus sistemas, sejam eles críticos ou não, eles estão rodando na nuvem. Então, isso também caracteriza como uma superfície de ataque ali, visada pelos atacantes. Temos toda a parte de e-mail, né, como eu mencionei, phishing, né, links maliciosos, isso, eles são os grandes vetores atualmente que podem iniciar qualquer tipo de comprometimento do seu ambiente. Né, eles são iniciados ali através de um e-mail, certo? Você tendo um profissional ali, às vezes, conscientizado, capacitado, você diminui um pouco esse risco, mas, de qualquer forma, né, os cybercriminosos eles estão aí atuando bastante nesse ambiente de e-mails. E, por fim, ali, né, toda a parte de OT e IoT, né, internet das coisas, né, operação. Então, esse cenário, essa superfície de ataque, ela está realmente crescendo a cada dia que passa. E a gente precisa, de fato, endereçar esse problema. Quais são as consequências disso, então, né, todo esse cenário? A gente tem, de fato, a própria falta de mão de obra, né, de profissionais capacitados ali, ou qualquer braço operacional para lidar com a segurança da informação.
Nós temos a falta de visibilidade, né? Outro fator muito importante, que, né, muitas empresas ali não têm nem visibilidade dos seus ativos, mas indo ainda mais fundo no quesito visibilidade, né? A gente precisa atualmente mensurar risco, identificar o risco dos seus ativos, né? Sobre qual postura de segurança eles estão implementados. Então, a falta de visibilidade é uma consequência disso. O planejamento inadequado, né? Você teria uma operação de segurança que, às vezes, não está muito preocupada com as etapas iniciais, políticas, procedimentos, né? Então, você precisa, de fato, ter um planejamento adequado, né? Então, uma consequência seria esse planejamento inadequado. Essas situações, elas acarretam em ações reativas, né? Quando trata-se de incidente. Então, você tendo ali ações reativas, você está, né, muitas das vezes já sofreu grande parte, né, já foi comprometido. Então, a gente precisa de formas melhores para endereçar isso, ao invés de reagir aos incidentes e aos problemas. E, por fim, acarretando, de fato, em incidentes constantes. Então, para demonstrar um pouquinho aqui sobre como a gente, né, pode endereçar esse problema, essas situações, né, eu tenho, como eu mencionei, o Pedro Costa, ele é Channel Sales Engineer na Trend, e ele vai mostrar um pouquinho de como a gente pode endereçar esse problema nesse cenário tão complexo. Pedro, pode ficar à vontade aí no compartilhamento. Beleza, muito obrigado pela introdução, Felipe. Queria agradecer também a presença de todos, queria agradecer o convite, né? É uma honra para a Trend estar aqui apresentando, né, com os nossos parceiros. E realmente tudo isso que o Felipe trouxe são desafios muito pertinentes, são desafios que a gente vê assim no dia a dia, né? Nós desse lado, trabalhando com quem está na outra ponta, né? Quem está tendo que fazer esse tipo de gestão, quem está tendo que endereçar com esse tipo de problema diariamente. E é aí que a gente traz, né, soluções para esses problemas, tá? Então, eu queria expandir um pouco mais no tema, expandir um pouco mais nos próprios problemas, né, que a gente trouxe aqui, tá? O Felipe, tá compartilhando minha tela aí? Ainda não, Pedro. Ainda não está, não. Eu vou interromper o meu share aqui. Beleza. Agora sim. Foi? Foi. Beleza. Então, eu vou expandir alguns dos temas que o Felipe trouxe, né? Eu vou mostrar um pouco como que nós, né, desse lado de fabricante, a gente entende esses problemas, como que a gente traz, né, soluções para tratar disso, né? Então, espero que seja um bate-papo muito interessante para todos que estão assistindo, tá? Então, a ideia é começar falando de Trend, né? Mostrar um pouco, apresentar um pouco quem é a Trend, né? Quem que é de fato essa empresa, né? E aí depois a gente entrar um pouco mais no tema mesmo, né? Então, vou brevemente dar uma introdução, né? Para a gente se conhecer um pouco melhor. Então, eu, apresentador, né? Pedro Costa, sou Sales Engineer aqui na Trend Micro, tá? Aqui são algumas informações bem interessantes sobre a Trend, tá? Então, a gente está atuando em mais de 65 países, a gente tem mais de 7.000 funcionários globalmente, tá? 130 no Brasil. A gente é número 1 no mercado em descoberta de vulnerabilidades, e aí é algo interessante, né, que eu acho que é importante todo mundo saber sobre a Trend, né? É uma empresa muito forte no quesito de pesquisa, tá? Pesquisa sobre cybercrime, pesquisa sobre vulnerabilidade, pesquisa sobre ameaças, tá? A Trend atua juntamente à Interpol e tal, então isso é uma parte muito bacana da Trend que o pessoal acaba não conhecendo, né? É uma informação assim que fica realmente por trás, tá? Aqui são alguns dos nossos centros de pesquisa, né? Então, como eu falei, a gente tem pesquisa, né? Grande parte do mundo, a gente tem pesquisador até aqui no próprio Brasil mesmo. Aqui é até um pouco do ponto que eu trouxe sobre a descoberta de vulnerabilidades, né? Então, esse reporte é de 2021, né? Da Dia tá aqui embaixo. E a gente a gente descobriu sozinhos 64% de todas as CVEs publicadas em 2021. Tá? Isso aí também é uma métrica muito importante para algumas das nossas tecnologias, como a gente entrega, né? Então traz um pouco de credibilidade, tá? Líder de várias coisas, mas
não quero entrar muito assim nesses pontos de trend e tal, queria ter um papo mais sobre conceito mesmo de cibersegurança, tá? E aí, beleza. O risco cibernético é um risco de negócios, tá? Então, o que a gente entende por isso? Cada vez, né, que mais, cada ano que passa, né, até abstraindo um pouco, né, da nossa visão, todos nós estamos inseridos no mundo de tecnologia, para as pessoas que estão no mundo de fora, né, o pessoal que é mais diretor, o pessoal que é dono de empresa, cara, o que que realmente é o cyberrisco, né? O que que isso representa para essas pessoas? Para a gente é nosso dia a dia, né? Cyberrisco é aquilo que a gente trabalha na direção de mitigar isso, é, de lutar contra isso, mas para quem é dono de uma empresa, cyber risco é mais um dos fatores que eles têm que levar em consideração, além de, cara, fatores econômicos, geopolíticos, socioeconômicos, né? O impacto, por exemplo, de uma pandemia, né? E o cyber risco é mais um desses fatores que, infelizmente, vem crescendo. Tá? Então, isso aqui também é um reporte da Estatista sobre um survey baseado em um server feito com vários experts de risco, tá? E aí, risco empresarial, não é cyber risco, mas quais são, né, os maiores riscos para a empresa, tá? Então, aqui a gente vê a métrica, né, de cyber incidente em primeiro, tá? E aí, por quê? Porque cyber incidente, né, você vê interrupção do negócio em segundo. Só que assim, você imagina, né? Um cyberincidente, ele acarreta numa interrupção do negócio, né? Em 99% das vezes. Então, é importante ter isso em mente também, né? E aí você vê aqui, cara, climate change, né? Pandemic outbreak, catástrofe natural. Então, tudo isso o pessoal está colocando para baixo de cyberincidente até acima, né? De uma interrupção na produção, né? Porque um cyberincidente vai acarretar numa interrupção da produção, e não só isso, como vai acarretar também, né? Por exemplo, em perda da credibilidade do negócio, perda da credibilidade da marca, da empresa, da reputação, né? Então, é um pouco além de só a interrupção do negócio quando a gente está tratando de cyber risco, né? Você vê aqui que ele está como um highlight em primeiro. E aí, outro ponto que é interessante, né, da gente trazer, por que que as brechas de segurança continuam acontecendo, né? A gente vê assim, caramba, mas cada vez, né, cada mês que você abre o LinkedIn, você vê uma tecnologia nova, né? Você vê o pessoal trazendo mais sopa de letrinha, né? Primeiro, cara, foi de EPP, né? O anti-spam e o EPP, né? Aquela proteção preventiva tradicional, para depois a gente ir para o EDR, para depois a gente ir para XDR, para CIEM, SOAR, né? Especialista de threat intel, cara, e você vê, né? A evolução é grande, né? A gente desenvolve tecnologias cada vez mais tecnologias mais avançadas, e as brechas continuam acontecendo e aumentando, né? E isso é porque os atacantes estão inspirados, tá? Basicamente se resume a isso, tá? Os atacantes também desenvolvem cada vez mais técnicas de ataque mais sofisticadas, malwares mais sofisticados, tá? Então, um exemplo que eu gosto de trazer sobre isso é o Living Off the Land. A gente está vendo, né, uma movimentação grande de cybercrime para métodos Living Off the Land, que significa, né, ataques com ferramentas nativas do Windows, né? Então, cara, o ataque que vem a partir de PowerShell, por exemplo, né, BitsJob da Microsoft, então que usa ferramentas nativas do Windows ou do Linux, ferramentas nativas de sistema operacional para executar um ataque, que vai passar por debaixo do radar de várias engines de detecção, né? E é inevitável isso, né? A maioria dos anti-malwares vai olhar e vai falar, cara, não, mas quem executou isso foi o binário assinado digitalmente da Microsoft, isso não é algo malicioso, né? Mas por trás disso existe um contexto, e é o contexto que é o importante, né? E a partir do contexto, do que esse binário realmente fez, né? Cara, ele acessou uma URL maliciosa, ele baixou um binário que depois executou, né, algum comando malicioso. Enfim, é o contexto que vai ser importante, mas assim, para ter uma detecção com base em contexto também requer mais tecnologia, né? Se torna mais difícil. Tecnologias como EDR, que eles também estão ficando melhor em dar bypass, tá? Então, a gente também, né, através de pesquisa, né, da Trend Micro, está vendo uma movimentação grande de malwares que estão tornando cada vez melhores na bypass, né? Então acho que umas 2 semanas atrás eu vi, né, um reporte da Trend Micro Research falando de um malware fully undetectable, categorizado como totalmente indetectável,
com técnicas de bypass tão sofisticadas que eles consideram, cara, totalmente indetectável, né? E aí tem que ser 100% com base em contexto, né? Isso se o malware não tiver capacidade de desligar o sensor, né? Então, infelizmente, esse é o cenário, né? Foi até o que o Felipe trouxe anteriormente, né? O aumento do cybercrime. O aumento do cybercrime não é só, cara, mais gente entrando para o cybercrime, é gente boa, né? Ficando muito melhor em atacar. E cada vez mais gente. Tá? Então, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de aumento do cybercrime, né? Não é só o aumento de cybercriminosos, mas o aumento da capacidade dos cybercriminosos, tá? Aí, mais uma temática, né, que é sempre relevante, que se trata ransomware, né? Então, ransomware, a gente sabe que teve aquela explosão em 2017, a partir do WannaCry, tá? Já estava em crescimento, aí explodiu o WannaCry, aí os cybercriminosos realmente entenderam, né, o impacto que o ransomware pode ter, né, o quanto pode trazer de retorno para eles. E hoje, né, 5 anos depois, a gente ainda tem, né, ransomware como sendo assim, né, o método preferido dos atacantes de fazerem esse tipo de ataque, quando não é APTs, tá? APTs e cybercrime a gente categoriza de uma forma um pouco diferente. Qual país da América Latina mais paga resgates por ataque de ransomware? E aí vocês imaginam, cara, vai ser o Brasil. Bom, felizmente não é o Brasil, mas infelizmente, né, o Brasil não está muito longe. Tá? Então o Peru é o que mais paga, né? E o problema realmente é pagar, tá, pessoal? Assim, quando você paga por um ataque de ransomware, você está financiando, né, mais uns 6 ou mais uns 10, como a gente viu no slide anterior, tá? E ser um país que paga por ataques de ransomware torna-se um país atrativo para atacantes de ransomware, né, cybercriminosos, olharem e falarem, cara, isso é um país que pode ser, né, muito viável para o nosso negócio de ser atacado. Né? A gente vai atacar lá, cara, se 60%, se a cada 10 ataques, né, 6 vão pagar, né? Então, assim, a gente só precisa fazer 10 ataques, né? E não é difícil, né? Infelizmente, a América Latina também apresenta, né, uma maior dificuldade tecnológica, né, do que outros países. A gente vê, né, o pessoal tem menor consciência, né? E, assim, menor acesso à própria tecnologia mesmo, né? Então, é uma dificuldade grande que a gente vai ter que combater, tá? E aí uma temática também importante quando se trata de cyberrisco é superfície de ataque, tá? Então, outro tema que o Felipe trouxe antes, né? A questão da superfície de ataque, né? E aí o que realmente é a superfície de ataque, tá? Quando a gente pensa em superfície de ataque, você vai falar, cara, então a superfície de ataque é basicamente tudo que eu tenho digitalmente, né? Então aí você vai falar, cara, são esses ativos digitais, né? Então aqui, né, tem mobile, endpoint, user accounts, domínios, servidores, né? A rede mobile que ele tinha mencionado também, cloud, IoT, mas não é apenas os ativos, mas também quantas formas existem, né? Quantos vetores de ataque existem para cada um desses ativos, né? E aí não se torna algo, né, assim, uma linha crescente linear, é uma linha exponencial. Né? Quanto mais tecnologia você tem, mais vetores de ataque você vai ter, isso é multiplicativo, né? E aí, cara, cada dia desenvolvem novos métodos de atacar diferentes tipos de ativos digitais, cada dia desenvolvem novos tipos de malware, né? Novas variações, se tornam cada vez mais sofisticados. Então, ao mesmo passo que nós, né, do lado de quem está tentando se proteger e ajudar a proteger, estamos desenvolvendo, né, na velocidade mais rápida que a gente pode, os atacantes também, tá? Então, a gente vai entrar um pouco mais na temática de superfície de ataque depois, tá? Mas um tema que é interessante da gente entrar também é questão de quantificação do cyberrisco, tá? Só depois desse slide aqui. Isso aqui é uma referência que a gente traz sobre a importância da superfície de ataque, tá? Então, esse aqui é um livro do Douglas Hubbard e do Richard Searcy, não sei pronunciar o nome dele, perdão, pessoal, eu sempre me pergunto o nome desse cara. Mas como mensurar qualquer coisa em cibersegurança, tá? Em risco de cibersegurança, né? E aí, uma das palavras-chave que ele mais traz
é a questão da superfície de ataque, tá? É mensurar a superfície de ataque, é saber o que existe na superfície de ataque, é descobrir como um todo a superfície de ataque, e aí não é só falar, cara, não, eu sei que eu tenho um Active Directory, cara, não é você ter um Active Directory, você sabe, nós sabemos que você tem um AD, mas você sabe tudo que tem no seu AD, você sabe todos os grupos, todos os usuários, você sabe se tem alguma configuração super obscura de GPO que alguém esqueceu por lá, você sabe se tem usuários, né, inativos, esses são os vetores de ataque que a gente menciona, né, naquele gráfico exponencial. Então, não é só, cara, é o AD, isso aqui representa parte da superfície de ataque. Não, a superfície de ataque é os vetores de ataque que existem dentro do seu AD, né? Todas as misconfigurações, tudo que você, né, pode ter passado por baixo, né? Então, esse realmente é o risco, e aí coisas assim, que você poderia até pegar um especialista, né? Outro ponto que a gente tocou, é difícil contratar um especialista, né? Aí você vai falar, cara, não, eu vou pegar um especialista, vou botar esse cara para olhar para o AD e vou fazer ele mensurar tudo que eu tenho de cyber risco lá. Isso é bem surreal, né? Você pode até tentar fazer isso humanamente, o cara pode ser que deixe passar alguma coisa, né? Esse é o mal humano, a gente é muito mais suscetível a erro do que uma máquina, até. A máquina, sendo bem instruída, vai fazer o trabalho dela perfeitamente. O ser humano pode ser que deixe alguma coisa passar por uma diversidade de fatores. E daí você pode até falar, cara, vou dedicar um especialista 100% do tempo em Active Directory para ficar analisando o meu AD ali. Que pode ser também que deixe alguma coisa passar, mas não é assim que a gente vê, né? Como resolver um dos problemas, um dos desafios de cibersegurança. O problema já é achar o cara, contratar o cara, despender do tempo dele para ficar ali, ele não está suscetível a erro, então, assim, são coisas complexas, tá? E isso aqui realmente eu acho que é um ótimo exemplo para explicar, né, aquela equação da superfície de ataque, né? E aí existem, né, várias variações desse exemplo que eu dei, então, assim, às vezes você pode ter um time, cara, de cyber-risco, um time de cibersegurança que olha para o risco e tal. Primeiro, é humanamente impossível quantificar isso, tá? Então, a gente, assim, pensando do ponto de vista prático, né? Você não vai, né, despender do seu tempo para criar uma equação matemática para calcular seu saber risco, né? Isso é trabalho do nosso lado. Então, isso que a Trend fez, né? Depois eu vou mostrar um pouco mais disso, né? Mas primeiro, é bem humanamente complexo e, assim, a gente diz até impossível de ter uma forma eficaz de quantificar o cyber-risco e de ter realmente um tracking de tudo que existe na superfície de ataque e do risco que isso representa, né? Então, a gente vai entrar um pouco mais nessa temática de cyber-risco, né? Isso aqui é um vídeo que o pessoal põe nesse slide, né? Que tenta explicar um pouco melhor sobre o que é, né? A cibersegurança, cyber-resiliência, superfície de ataque, tá? Então, que realmente explica o que é a superfície de ataque. Estão conseguindo ver o vídeo aí, Felipe? Estamos sim, Pedro. Tá sim. Posso aqui. Então, é isso que a gente gosta de usar de exemplo para superfície de ataque, tá? Então, é um exemplo assim, às vezes você vai ter um time dedicado a cyber risco, a manter a cyber resiliência, né? Olhar para a superfície de ataque, mas às vezes, cara, inevitavelmente, você pode ter profissionais mais voltados para a área de vulnerabilidade de sistemas. E aí, cara, você não tem alguém realmente, né, que é especializado em olhar para gestão de identidade, o EBA, né, User Activity and Behaviors, né? Então, assim, aí você pode ter um time que é mais especialista em identidade, mas que não olha tanto para questão de misconfiguração, né? Às vezes um time mais especialista em cloud, não tanto on-premises, né? E aí, cara, acaba passando, né? É humanamente complexo. Esse é um dos desafios, né? Conectando tudo que o Felipe trouxe antes, né? De cybercrime, de superfície de ataque, de dificuldade de encontrar profissionais qualificados, de montar um time de cibersegurança, né, eficaz, a gente junta todos esses pontos e fala assim, cara, o desafio é esse, né? E aí mais um ponto, né, que o Felipe trouxe antes, né, sobre a proatividade e reatividade, né? A forma que a gente trata disso hoje, né, não a gente, mas a forma que o mercado vem tratando disso não vem sendo eficaz, tá? Vem sendo majoritariamente reativo. É você ter
algum tipo de CIEM, algum tipo de detecção, né? Então, o time de SOC, né? O time de, cara, que vai configurar a ferramenta, o time que vai ficar olhando para o incidente. E vai ser basicamente isso, né? E aí você vai ficar, pô, toda vez que um atacante conseguir dar bypass na segurança, o que, cara, não é impossível, tá, pessoal? Assim, tem que... Uma ideia que eu vim vendo recentemente no mercado, né? É a ideia que o pessoal ainda tem a expectativa de que alguma ferramenta vai ser a bala de prata, cara. O teu firewall, seja de qualquer fabricante, não vai ser eficaz contra qualquer tipo de ataque. Você vai falar assim, cara, não, pô, deram bypass no FortiGate, eu vou pro Palo Alto. Meu irmão, seu Palo Alto também vai ser passível de tomar um bypass, né? E aí, cara, qualquer vendor de antivírus, e aí qualquer vendor de qualquer coisa, cara, não tem como, né? Entra até no próprio contexto que a gente trouxe antes, né? Do quanto os caras estão ficando bons em dar bypass, em atacar de fato. E assim, a gente vê que esse tipo de segurança preventiva ainda é a fundação de toda a defesa, mas, cara, não é tudo para hoje em dia, tá? E aí o tema da proatividade, da reatividade é esse, né? Então, a gente entende que o que é realmente essencial não é ter só um ou só o outro, né? Não é um que vai salvar o outro, mas é ter a proatividade e a reatividade trabalhando em conjunto. É assim que a Trend envisiona, né? A cibersegurança ideal, trazendo, né, a junção disso com o XDR mais Attack Surface Risk Management, né? O proativo mais reativo, né? E aqui a gente traz, né, um pouco dessa ideia, né, consolidada aqui nesses bullet points. Então, aqui, qual que é o objetivo de um e de outro? Cara, aqui de gestão de superfície de ataque, da proatividade é você descobrir tudo. Então, assim, a gente já vê que existe uma dificuldade para descobrir tudo. Aí, cara, não é só descobrir tudo, assim, no sentido que eu disse, de misconfigurações do AD, mas às vezes, cara, já ouvi muito relato de gente que não sabe, cara, quantos access points de rede tem no ambiente, não sabe, cara, de endpoints que estão lá, não sabe de servidores que estão lá, em cloud também é mais fácil de perder, né, noção disso. Então, descobrir como um todo a superfície de ataque, né, olhar para, então, depois, né? E aí superfície de ataque eu digo, não todos os cyberativos, mas a equação, né? Todos os cyberativos vezes todos os vetores de ataque em cada um deles, né? Então não é você falar, cara, não, eu sei todos os meus endpoints. Tá, que sistema operacional são? É esse. Beleza, você sabe todas as vulnerabilidades, todas as CVEs que existem em cada uma das versões de cada uma dos tipos de sistema operacional que você tem. Aí você vai ter sua superfície de ataque mapeada, de fato, né? Todos os cyberativos, os endpoints, vezes, né, os sistemas operacionais, vezes os CVEs que cada um apresenta. Então, esse que realmente é o assessment aí. Então, esse que é o objetivo do acesso, de fato, né? E aí, mitigar é realmente o trabalho, né? De ir para cima disso e falar, cara, não, beleza, agora que eu tenho tudo isso em métrica, vamos mitigar todas as CVS, seja com IPS, seja, cara, aplicando patch. E aí acaba o trabalho proativo, né? E aí, independente disso, sempre existe a possibilidade, né, de acontecer um incidente. De novo, né, não tem aquela ideia de bala de prata, não tem aquela ideia de, cara, alguma coisa vai proteger 100%, né? A gente faz o nosso melhor trabalho, mas os atacantes também fazem. E aí, uma vez isso acontece, né, ter alguma capacidade, né, CIEM, SOAR, XDR, de detecção, de fato, de investigação, de resposta disso, né? Então, detectar um incidente, ter a capacidade de investigar, né, coletar o malware, por exemplo, fazer uma análise, jogar numa sandbox, entender os IOCs, né, entender o contexto daquele ataque, conseguir remediar isso, e aí a proatividade mais a reatividade. E aí, a partir disso, né, cria-se um ciclo, né, que eles não colocaram aqui, mas o ciclo seria iniciar com descoberta, você faz o assessment, mitiga, caso venha acontecer um incidente, você toma essas ações também, e a partir desse incidente você aprende, cara, tá, ele entrou por aqui, né?
pensando em Mitre, né? Vamos quantificar as coisas, pensando em Mitre. Quais foram as técnicas, táticas e procedimentos que os atacantes usaram para conseguir executar de fato esse incidente? Pô, beleza, eles usaram essa técnica de acesso inicial, a gente está vulnerável a essa técnica, vamos olhar de volta para a gestão de superfície de ataque para conseguir mitigar isso, tá? Então, essa é a ideia, né? Ter um ciclo constante de você trabalhar em cima disso proativamente, reagir a um incidente que esteja ocorrendo e aprender a partir do incidente com as métricas dele, né? Então, trazer, cara, quais técnicas do MIF? Pô, existiu o dump de credencial executando a ferramenta tal aqui, beleza, né? Porque, pô, existia uma configuração do AD que passou do radar. Ah, não, houve command control, porque a gente não tinha outbound 445 fechado no firewall, no perímetro, né? É uma possibilidade, tá? Então, é assim que a Trending visiona, né? A forma mais eficaz de você tratar disso, tá? Eu não gosto de falar que, né, a gente é o dono da verdade, mas assim, eu concordo grandemente, né, com a forma que isso é apresentado. E aí a gente traz uma frase, né, que leva à tona tudo que a gente já colocou até agora sobre quantificação, né, detecção, descoberta das superfícies de ataque, quantificação do cyberrisco e de cada um dos assets. O que não está definido não pode ser medido, e o que não é medido não pode ser melhorado. O que não melhora sempre degrada, né? Por mais que você fala, cara, tá funcionando, tá bom, nunca tomei um ataque. Se você, cara, tá estático, você fez uma ação em um mês de, cara, consertar tudo, mês que vem já saiu mais CVE, já atualizou os sistemas operacionais, você já tem uma aplicação nova rodando, já saiu intra-usuário da D, já saiu introjente da sua companhia, e os atacantes, ao mesmo passo, também desenvolveram novas técnicas de ataque. Então, cara, se você não consegue melhorar, não, a gente fez uma ação ali, melhorou, pô, vamos deixar assim, cara, mês que vem você vai ser atacado, né? É inevitável. Então, essa é a natureza da superfície de ataque, né? Ela está em constante evolução, em constante mudança, né? Ela é dinâmica, ela é massiva, ela é complexa, tá? E aí vem aqui, né, um reporte do Gartner falando um pouco sobre Cyber Risk Quantification, né, que eles colocam como CRQ, e algumas das métricas, né? Qual que é o valor de quantificação do cyberrisco, né? Então, aqui são os top 5 casos de uso, né? E aí o Gartner traz isso, né? Das pessoas que eles mesmo entrevistam, né? E eles colocam aqui, né? O número 1 é a priorização do cyberrisco. É importante você quantificar, falar assim, cara, tá, esse risco que representa um risco, é uma CVE que está aqui no sistema operacional, mas, cara, o CVSS dela é 3, e ela está em 3 máquinas. Aí você vai ver outra vulnerabilidade, você vai ver, cara, CVSS 9.8 no meu FortiGate que está no perímetro, na frente do meu IP público. Então, isso que é priorização do cyberrisco, né? Às vezes, para a gente pode ser até banal, falar assim, cara, mas não é um pouco óbvio? Para a gente pode até ser, né? Mas e para o dono da empresa que não entende de cibersegurança, né? Será que é óbvio para ele? Para ele pode ser que sejam 2 vulnerabilidades. Ele não sabe o que é CVSS, ele não sabe o que é criticidade, ele não sabe qual priorizar. É o nosso trabalho fazer isso, né? Mas, enfim, de 3 desses 5 casos de uso, esses 3 são de comunicação. Então, comunicar para quem é o dono desse risco. Cara, é o time de cloud, fala para o time de cloud. Cara, é o time de desenvolvimento, fala para eles. Cara, é o time de endpoint, fala com eles. Né? Comunicar para os C-levels, tá? Então, esses 2 têm a mesma porcentagem aqui no lugar. Comunicar, cara, para o CEO, para o CISO, né? Para o CIO, para eles terem essa noção, para eles também conseguirem, né? Ter essa priorização e tomarem ações estratégicas com base nesse risco. E, de novo, o que é importante a gente sempre ter em mente, vendo esses exemplos, é o risco de negócio. E se é um risco de negócio, cara, o CEO certamente que está interessado nisso, tá? E essa é a ideia, tá? É o cyber risco como uma ferramenta de comunicação, tá? E às vezes até assim, cara, você falar para o CFO, você justificar o investimento, né? Você falar, cara, ó, eu preciso disso, cara, eu não quero um farol da Palo Alto ali, ou eu quero, cara, o endpoint da Trend, tá? Mas por quê? Quais são as justificativas? Não, porque é bom.
mas o CFO não sabe o que é bom, ele não é técnico, né? Você tem que justificar para ele numericamente, tá? Então, isso também é uma das ideias, né? Quantificação de tudo sempre é relevante, tá? Trazer essa ideia que a gente trouxe do Lord Kelvin e falar assim, cara, quantificação sempre é importante, sempre é relevante, tá? E a quantificação de cyber-risco, né? Depois de ter noção de tudo isso, se torna mais relevante, tá? E aqui, né, traz aqui alguns daqueles exemplos que eu trouxe, né? Então, assim, cara, por que que o cyber-risco da minha empresa hoje é interessante para essa parte, para aquela parte, para outra parte, tá? Então, aqui são só alguns exemplos, né, que a gente coloca. E aí, como que a Trend trabalha, né? Já chegando a entrar um pouco na... Como a Trend aborda alguns desses temas, né? Porque a gente vai abordar tudo isso de alguma forma, né? A nossa ideia é ter noção de tudo isso, identificar todas essas dores, todos esses problemas e ter alguma forma de solucionar isso, tá? Do nosso jeito. Então, qual que é o nosso jeito? A gente entende que cyber-risco é relevante para todas as partes do ambiente de tecnologia, tá? E aí vem CISO, especialista, analista, gerentes, board, né? E aí a gente traz funcionalidades em uma solução que vão ser, né, vão atender diversas camadas, né? Diversas camadas interessadas na questão do cyberrisco. E aí, né, coloquei aqui também, a gente coloca, né, você fala, cara, mas você falou, a Trend não é dona da verdade, né? A Trend não é dona da verdade, né? Eu não sou dona da verdade, né? A Trend não é dona da verdade. Mas a gente explica como a gente calcula isso, né? Então, existe toda uma lógica matemática por trás de como o cyber-risco é quantificado dentro da plataforma para a gente, né? E assim, é uma fórmula matemática bem complexa, bem sofisticada, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né, a gente pode compartilhar, né, como que o Risk Score é feito, tá? E aí aqui um pouco, né, de como a Trend envisiona uma solução que vá conseguir tratar de tudo isso que a gente vê como os maiores problemas, tá? Então, aqui a gente identifica, cara, qual que é o problema de infraestrutura de TI, respectiva segurança? Cara, de SOC, né? De cloud. E aí, como que a gente vai endereçar cada uma dessas pontas? Então, a ideia é trazer, né? Até outro ponto que o Felipe tinha mencionado, que eu esqueci de colocar, é a comunicação de diversas tecnologias de segurança se conversando, tá? Então, assim, a gente... Aqui vai, do jeito que eu falar, vai ficar parecendo, cara, que faz tudo, mas não é só, né, conseguir trazer diversas funcionalidades aqui dentro, mas também conseguir fazer o seu firewall se comunicar com o seu XDR, o seu gestor de vulnerabilidade, né, o Nessus, o Qualys, comunicar também com o seu IPS, com uma plataforma central, né? Então, a ideia é centralizar também os investimentos de segurança em um ponto só, né? Então, todos os problemas que a gente trouxe agora sobre a questão de gestão de risco, de superfície de ataque, de mercado de segurança mesmo, a nossa ideia é resolver esse tipo de problema, né? Então, assim, cara, é a questão do especialista. Cara, não, você não precisa ter um especialista. Nós seremos os especialistas que faremos, né, a matemática por trás da quantificação. A ideia é você não ter um analista ali, né, cara, um para cada coisa, um para ficar quantificando, né, a superfície de ataque, um para ficar, cara, olhando isso, quantificando aquilo, né, pô, fazer a ordem de prioridade, né, traçar o plano de ação, né, a ideia é que a gente facilite tudo isso, né, crie também a facilidade de um ecossistema integrado de segurança que vá se ter intercomunicação de soluções de segurança, e que possa atender esses principais pontos de dor, né? Então, gestão de superfície de ataque, XDR, né? E tudo isso complementado por uma arquitetura de Zero Trust, tá? Então, essa é realmente a ideia, né? Então, aqui ele já coloca até as próprias integrações, né? Então, falando um pouco, né, sobre a plataforma, né? Como que a gente aborda isso? A gente traz gestão de superfície de ataque, XDR, arquitetura de Zero Trust, Threat Intel global, né, vindo da Trend e de fora da Trend, né, de informação de terceiros, tá? Para fazer busca por IOCs.
Integração com várias tecnologias terceiras, então você acha que tem mais de 50 integrações com terceiros já, né, para fazer comunicações de terceiros, receber e enviar essas informações. E aí também, né, XDR e gerenciamento de superfície de ataque para mobile, para usuário, para identidade, para endpoints, né, de servidores, máquinas também, né, computadores, de fato, né, de e-mail, de cloud, de containers e pioneirando XDR para tecnologia operacional, tá? Tecnologia operacional, assim, chão de fábrica mesmo, né? Máquinas de engenharia, de engenharia operacional, né? Engenharia produtiva de fábrica, e redes de fábrica, né? Com protocolos específicos de OT e tal. E aí, então, um ponto que é importante, para ter esse tipo de poder, né, de, cara, cálculo de risco, né, para ter todas as informações, toda a capacidade de detecção e resposta, né, proativa e reativa, para todas as camadas, é necessário sensores de todas as camadas, né, então também é muito importante ter essa noção, assim, você falar, cara, não, mas eu quero que, pô, ter noção do meu mobile, cara, é impossível ter noção do mobile sem ter um sensor no mobile, né. Acho que a gente está chegando no final, né? E assim, a ideia também é trabalhar muito em cima da matriz do Mitre, tá? Então, assim, eu acho lindo, né? Eu fico sempre maravilhado quando eu vejo a matriz do Mitre nessa quantidade absurda de técnicas e táticas, tá? Mas trabalhar sempre em conjunto com o Mitre, que, assim, não só para solução, né? Uma plataforma de cibersegurança que trabalhe com Mitre, mas também para o seu time trabalhar com Mitre sempre, tá? Eu acho que é sempre relevante ter isso para quantificar cyberataques, né? Para ter noção de cyberataques de fato, né? Para você conseguir ter uma métrica em cima disso, né? Mas, de novo, a gente sabe a dificuldade de ter especialistas trabalhando em cima disso, né? Que tenham noção, conhecimento de ataque, né? Então, a gente também cruza muito das informações que a gente coleta, né? De detecção de incidentes que ocorreram com técnicas do Mitre, tá? Para já fazer esse mapeamento também. Esse slide tinha que estar um pouco mais em cima, mas isso aqui também é um pouco mais sobre cybercrime, né, atualmente, né, como o Brasil em 2020 foi, né, o país que pior se colocou na questão de cyberataques, né, de como se reagem a cyberataques, tá? Então, a gente foi o país que ficou em segundo para mais tempo para identificar um cyberataque e o que foi em primeiro para mais tempo de conter um cyberataque. Então, em média, 115 dias para conter o cyberataque, tá? Que é osso. Então, por aqui eu encerro a apresentação, tá? E aí eu vou abrir para perguntas no chat, né? E também vou dar uma olhada na enquete, né? E dar uma olhada com vocês, né? Você quer fazer isso, Felipe? Não, tranquilo, Pedro. Obrigado pela apresentação, claro. A enquete a gente faz para ser realmente uma forma aí do público interagir, pode ficar tranquilo quanto a isso. E realmente abrir aí o fórum para perguntas, podem colocar no chat, não precisa ser no Q&A ali não, podem ficar à vontade aí caso alguém tenha alguma questão. Só enquanto a gente fica aí com o fórum aberto para perguntas, eu vou fazer a nossa parte ali rapidamente de finalização aqui nos slides finais e podem ir endereçando as questões aí que a gente responde ao fim. Quem não está colaborando. Bom, gente, então, como a gente, né, costuma fazer também, eu retomo aqui com os benefícios esperados, né, como a gente mencionou, visibilidade, ter visibilidade sobre seus ativos, sobre o seu grau de risco, né, o quão exposto você está, exposto está a sua superfície de ataque, é de fato um benefício muito bom de se adotar essa nossa solução. Né?
Toda a parte de proatividade, como o Pedro também mencionou muito bem aí, a gente ter ações proativas para endereçar, né? A gente não pode só ficar, né, agindo de forma reativa. Se a gente está reagindo, a gente já foi, de fato, comprometido ali de alguma forma. Então, ter ações proativas, proatividade, né? O nível de exposição, como eu mencionei ali também, você ter essa visibilidade dos seus graus de exposição, quão exposta a sua superfície de ataque está. A parte de preditividade também é muito importante. Isso aqui é o melhor cenário, né? Você ter endereçado as possibilidades, quais tipos de ameaças, né? Como é baseado no seu risco, dos seus ativos. Então, você ter isso endereçado e estar preparado para lidar com eventuais incidentes nesse quesito, nesses ambientes, é sempre o melhor cenário. Então, a preditividade e toda a parte de controle e prevenção, de fato. Isso com alertas imediatos. Então, caso algum incidente, caso alguma, né, algo incorreto esteja acontecendo no seu ambiente, você vai ter um alerta imediato disso. Tudo isso acontecendo, claro, de forma integrada, com uma inteligência por trás disso, tá, gente? Aqui a gente da Filt, a gente preza sempre por manter uma base de inteligência integrando com as nossas soluções e serviços. Então, vai estar tudo sendo sempre pensado, tudo sendo sempre pensado e desenvolvido para ser feito da forma mais eficiente possível. E, claro, né, isso vai reduzir ali o seu risco do seu parque, do seu ambiente como um todo. Falando um pouquinho aqui mais das soluções da Future, né? A gente, aqui na Future, trabalha com 3 camadas, né? Os 3 pilares, né? De planejamento, proteção e resposta. Então, a gente tem, né, em planejamento toda a parte de AEC, ali, políticas, né? Toda a parte de processos e procedimentos, que não pode ser negligenciada. É toda a parte de conscientização, claro, atuando aqui nessa parte de planejamento. Então, né, antes de a gente pensar ali em soluções, em ferramentas, né, a gente está endereçando toda essa parte processual e, de fato, de difusão de informação e conhecimento dentro da organização se faz muito importante hoje em dia, né? A parte de proteção com as nossas soluções de proteção de usuários, meios de comunicação, né, dispositivos, aplicações e informações, e toda a parte de resposta ali, com gestão de ameaças e continuidade do negócio. A solução de hoje ela contempla diversas, né, dessas soluções mescladas, e a gente pode estar sempre oferecendo isso para vocês de forma personalizada, sempre objetivando a segurança de ponta a ponta. E era isso, gente, de nossa apresentação de hoje, né? Eu vou dar uma olhada aqui se há alguma questão. Tem uma pergunta do Eduardo, viu, Felipe? Excelente, Léo. Então, o Eduardo questiona. Os ataques têm migrado de ransomware para CryptoJack, né? Como o XDR atua nesse tipo de malware? Então, boa pergunta, Eduardo. Eu não diria que tem migrado, mas assim, eu também vejo que CryptoJacking vem crescendo. Então, assim, é basicamente o mesmo princípio, né? Da mesma forma que ransomware pode ser executado de diversas formas, né? A gente, na maioria das vezes, busca identificar através de análise de comportamento, tá? Então, ao passo que você perguntou sobre XDR, né? XDR ele já busca informações a um nível um pouco mais baixo do computador, né? Então, criações de processos, comunicações com IPs externos, né? Atividades realmente na máquina que sejam dentro de um contexto, né, identificadas como maliciosas, da mesma forma que a gente pode identificar que um ransomware pode estar rodando na máquina, né, através de, existiu movimentação lateral via SMB, comunicação C+C via HTTP, a gente pode identificar, né, existe aqui uma chave de registro que foi criada para startup de um software que não está assinado, um software desconhecido, que pode ser o software de CryptoJack. Existiu, né, um processo criando outro processo que não está no comum, então foram se criando também formas de detecção disso, né? Seja geralmente mais a baixo nível, tá? Então, não só para endpoints, né? Então, servidores e computadores, mas também para container, tá? Falando assim, pela trend mesmo, a gente já tem vários modelos de detecção, né? De modelos de comportamento para detecção de cryptojacking para endpoints, servidores e container também.
Pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Eduardo agradeceu a resposta, Pedro. Bom, pessoal, acredito que não haja mais questões. Eu agradeço a todos pela presença, né? Fiquem atentos aí aos próximos dias, que a gente vai estar divulgando já a próxima agenda do nosso webinar Segurança na Prática. E agradeço a todos novamente pela presença. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado a todo mundo pela presença. Agradeço aí aos agradecimentos pela apresentação e vamos ganhar do cybercrime. Vamos lá. Esse é o nosso objetivo sempre. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença novamente.